E aí, equipe, mais um domingo de sabedoria. Estamos aqui passando um café para a gente tomar um café e estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que essa palavra abençoada em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer e nos unir cada dia mais na presença de Deus. E a palavra que a gente vai estudar hoje se encontra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 12. Livro de Provérbios, capítulo 12. Diz o seguinte, Provérbios 12, 26. Eu uso a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu indico a você que adquira uma Bíblia dessa. É uma Bíblia com letra grande, a minha é uma letra muito grande, muito boa, tá? Linguagem muito simples, muito fácil e vai abençoar muito a sua vida. Nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia NTLH. Você pode adquirir ela aí em várias lojas cristãs, beleza? Ou pode adquirir também na internet, você entra no site da SBB, que lá você vai encontrar essa Bíblia maravilhosa que eu indico para você. Então vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 23 diz assim, ó. Provérbios 12, 26, perdão, diz assim, ó, quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Então a gente vê aqui que nós estamos falando de duas pessoas. Quem é direito serve de guia. E que a palavra direito aqui, na verdade, ela está representando para nós. Não é direito, o que eu faço tá bom. Não, não é isso. Aqui está falando a pessoa direita, está falando a pessoa justificada pela palavra de Deus. Quem é a pessoa justificada pela palavra de Deus? É aquela pessoa que estava outrora andando em trevas, mas reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia diz que essa pessoa foi resgatada do império das trevas e foi colocada no reino da luz. Então essa pessoa é justificada pela palavra de Deus, porque ela reconheceu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então essa pessoa saiu da escuridão do pecado e agora está andando no caminho de luz, vivendo uma vida direita, sendo guiada pela palavra de Deus. Essa é a pessoa direita que Provérbios está nos falando. E essa pessoa direita, que é cheia do Espírito Santo, ela serve de guia para outra pessoa. Então aqui a gente está vendo nada mais, nada menos que o poder de dois. Uma pessoa guiando a outra. E aqui a gente tem, logo no primeiro exemplo, que essa pessoa, ela guia o seu companheiro, guia quem está do lado dela. Ela traz confiança, por isso ela guia. Quem está sendo guiado está olhando para ela e está vendo que ela está indo para um caminho bom e está se permitindo andar com ela e ser guiada para um caminho bom. Mas também tem o outro lado. Porém, os maus se perdem pelo caminho. Pessoas más, elas não guiam pessoas más. Elas estão juntas se perdendo naquele caminho. Tudo bem até aí? A gente vai ler alguns textos aqui para poder clarear mais a nossa mente e edificar a nossa vida. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, a gente vai ver aqui o poder de dois. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor haver dois do que um. Por quê? Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar mais dinheiro. Então aqui ele te dá um exemplo. Duas pessoas é melhor do que uma. Porque se duas pessoas trabalharem juntas, elas podem ganhar mais dinheiro. Outro exemplo se encontra no versículo 10 do mesmo capítulo de Eclesiastes 4, que diz assim, ó, se uma delas cai, se uma dessas pessoas que trabalham juntas cai, a outra ajuda a se levantar. Isso é o poder de dois. Se eu cair, minha esposa me levanta. Mas se alguém está sozinho e cai,
fica em má situação. E por que ela fica em má situação? Porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Você está vendo o poder de dois? Vamos para o versículo 11 de Eclesiastes 4. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Outro exemplo de duas pessoas. Vamos para o versículo 12. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivessem sozinhos. Duas pessoas, elas podem resistir a um ataque. Se de repente está um sozinho, não consegue resistir. Ele resiste porque tem a outra pessoa que está ajudando ela. Tudo bem? Entendido por aí? Até aí você está entendendo o poder de dois? Você está entendendo o poder de você andar com a pessoa certa e andar com quem é direito e justificado pela palavra? Vou te dar mais alguns exemplos aqui. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19 e 20. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, Deus ele se faz presente e vai realizar essa coisa, desde que esses dois peçam em nome de Jesus, desde que esses dois estejam reunidos em nome de Jesus. Entenda aqui que não é somente se juntar qualquer pessoa, dois em dois, e fazer uma oração para Jesus. Não, eles têm que estar unidos com Jesus. Eles têm que estar entendidos do que aquilo que eles estão pedindo é da vontade de Deus. Daquilo que eles estão pedindo vai ser bom para o reino de Deus, não somente para eles. Amém? Vou te dar mais um exemplo. Esse exemplo está em Lucas 10, versículo 1, que diz assim, ó. Ainda outros 70 e mandou adiante da sua face. Jesus mandou 2 em 2 para cidades e para lugares onde ele havia de ir. 2 em 2 foram andando de cidade em cidade pregando o evangelho. Lembra de Paulo e Barnabé que diz a palavra de Deus em Atos 13, 2b. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. 2, Barnabé e Saulo para a obra que o Espírito Santo estava chamando eles. Vou te dar mais um exemplo para a gente finalizar. Esse exemplo é nada mais, nada menos do que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé precisa de alguém para ministrar e de alguém para ouvir. 2, um fala, o outro escuta. E aí a fé é gerada. E eu estou aqui hoje para gerar fé no teu coração. Eu estou aqui hoje para falar de Jesus para você. Para falar que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer entregar sua vida para Jesus Cristo agora? Você está andando com quem? Essa pessoa que você está andando, ela está te guiando para um lugar legal, um lugar bacana, um lugar onde você está melhorando? Por exemplo, você está aqui com uma pessoa, você anda daqui para lá, quando você chegar lá você tem que ter uma outra perspectiva de vida, você tem que estar enxergando coisas que aqui você não estava enxergando, você tem que estar sendo edificado. Essa pessoa está te guiando para um caminho direito? Jesus ele quer guiar você para um caminho direito. Você sabe como você pode entregar sua vida para Jesus? 1, você precisa reconhecer sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você é um pecador. Somos pecadores e necessitamos e precisamos reconhecer Jesus. Você quer reconhecer Jesus agora? Você reconhece que você é um pecador? Passo 2. Você precisa estar disposto a abandonar seus pecados e arrepender-se
de todas as coisas erradas que você fez. Abandone todos os seus pecados, se arrependa e peça perdão a Deus agora. Passo 3. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz por você e ressuscitou dos mortos. Passo 4. Por meio da oração que nós vamos fazer agora, podemos entregar a vida a Jesus Cristo. Você pode orar agora comigo e entregar a vida para Jesus Cristo. Pedir que Jesus Cristo venha controlar a sua vida por meio do Espírito Santo. Reconheça Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. Você quer fazer isso? Você pode orar assim comigo. Eu vou orar aqui e você ora daí aonde você estiver. Vamos orar. Senhor Deus, reconheço que sou pecador e que a partir de hoje eu decido abandonar a vida de pecado e peço o seu perdão. Eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu por causa dos meus pecados e que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Eu quero que Jesus venha morar no meu coração por meio do Espírito Santo e que Jesus assuma o controle da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus e reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador a partir desse dia. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, se você seguiu esses passos, você agora é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. E eu quero falar para você que a Bíblia fala em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você fez isso e você está salvo em Cristo Jesus. Mas você precisa também seguir alguns outros passos que eu quero passar rapidamente para você, para a gente finalizar. Jesus Cristo, ele quer se relacionar com você dia após dia. Então, mais 4, 5 passos agora. Você anota, começa a praticar isso em nome de Jesus. 1. Você precisa se aprofundar no relacionamento com Jesus. E você vai fazer o quê? Ler a Bíblia todos os dias, para você conhecer melhor Jesus. E eu indico você a ler o livro de Provérbios todos os dias, um versículo por dia. Um versículo por dia do livro de Provérbios. 2. Converse com Deus em oração todos os dias. Abra o seu coração para Jesus todos os dias. 3. Fale para os outros sobre Jesus. 4. Você precisa adorar, ter comunhão e servir junto com outros cristãos em uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Vá numa igreja mais próxima à sua casa. Vá no domingo, na quarta, na sexta. Esteja nos cultos. Converse com seu pastor. E assim você vai estar unido com os irmãos em oração e aprendendo mais de Jesus. Você precisa agora, no passo 5, representar Cristo em sua casa. Você agora é um representante de Cristo nesse mundo necessitado. Você precisa demonstrar a sua nova vida por meio de amor, cuidando dos outros. Que Jesus possa fazer morada em sua vida e que você possa crescer e conhecer Jesus Cristo dia após dia. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e que essa palavra possa abençoar a tua vida. Compartilhe essa palavra e até o próximo Provérbios. Se inscreva no nosso canal, toque aí no sininho para que você possa ficar ligado em tudo que a gente grava e compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Até o próximo Provérbios.